Vocês estão meio fracos hoje? Isso é o calor? Amém? Aqueles que trouxeram as suas Bíblias podem abrir lá em Êxodo. Segundo livro do Velho Testamento. Êxodo capítulo 14. Êxodo 14. Amém? A palavra nos diz assim, a partir do versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés: diz aos filhos de Israel que voltem e se acampem junto a Piaiote, em Migdol, e o mar. Assim, assentareis o acampamento junto ao mar, diante de Baal-Zephon. Amém? Senhor Deus, nós queremos pedir agora que o Senhor revele aos nossos corações aquilo que o Senhor tem de precioso na Tua palavra para as nossas vidas. Que nós possamos sair daqui fortificados na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Antes do versículo 14, do capítulo 14, a palavra de Deus nos fala aqui a respeito do povo do Egito, aquele povo que era aprisionado no Egito, e o Senhor resolve tirá-los de serem cativos e levá-los para uma terra prometida, que manava leite e mel. Interessante que, se a gente for olhar esse povo, Deus fez 10 milagres na vida deles e 10 pragas para a vida dos egípcios, de Faraó. Porque aquele povo já vivia há 10 gerações em escravidão. Aquele povo era um povo que a única coisa que eles sabiam fazer, que era uma coisa realmente muito importante, e foi o que lhes garantiu que eles saíssem do Egito, era cantar. Se a gente for estudar a palavra de Deus, a gente vê que o povo que trabalha, o povo de Deus que estava no Egito, trabalhando como escravo, eles não faziam nada, a não ser trabalhar e cantar. Ela pergunta de seu lado assim: meu irmão, o louvor é muito importante, inclusive enquanto você ainda está na escravidão. Aquele povo era um povo que necessitava do milagre de Deus na sua vida. Mas aí Deus vai lá e fala: não, vamos resgatar esse povo. Deus retira o povo do Egito. Depois de 10 pragas, Faraó liberta, fala: não, pode ir embora. E eles saíram. Mas eles sabiam que para alcançar a terra prometida havia um obstáculo que os separava da terra prometida. Se a gente for estudar a respeito disso, a Bíblia fala do Mar Vermelho, que hoje é conhecido como Mar Mediterrâneo. Naquela época, eles não conseguiriam atravessar aquele mar. Era necessário eles esperarem alguns meses que a maré daquele mar ia baixar e eles conseguiriam atravessar pelo canal ali que era entre Cairo e a outra cidade que eu não me lembro. Mas não havia tempo. Aí o povo que foi liberto daquele jugo de escravidão, quando eles se encontram de frente para o mar, eles começam a questionar Moisés. Moisés, agora o que nós vamos fazer? E se o homem lá desistir e vier atrás de nós? E Moisés busca o Senhor. E o Senhor diz a Moisés:
para que os filhos de Israel se acampassem entre dois montes e o mar. Os filhos de Israel, os filhos de Deus, eles estavam cercados por todos os lados. Olhando com os olhos naturais, eles não tinham para onde ir. Aí, se não bastasse isso, a gente continua lendo aqui, no capítulo 14, a Bíblia fala que Faraó, que Deus endureceu o coração de Faraó. E Faraó foi atrás, com os cavaleiros dele, foi atrás do povo de Israel, para trazê-los novamente para o jugo de escravidão. E a Bíblia fala que quando eles deixaram olheiros, para que eles pudessem ver Israel, ver o Egito, para quando o povo viesse atrás deles, eles avisassem a Moisés. E quando eles viram que as tropas de Faraó vinham até eles se desesperaram. E eles ficaram doidos. O que nós vamos fazer? De cá tem um monte, de cá tem outro monte, de cá tem o mar. E se a gente voltar, a gente vai de cara com eles. E eles estavam fechados por todos os lados. Vira para o irmão que está lá e fala assim: meu irmão, o que você faz quando você não tem saída? O que nós devemos fazer quando nós não temos saída? Aí começa o ensinamento de Deus para a vida daquele povo por intermédio de Moisés. E no capítulo 13, no versículo 13, ele diz assim a Moisés: Moisés, Deus tinha falado a Moisés e Moisés disse ao povo. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Amém? Quando eles se viram naquela situação, eles perguntaram para Moisés: Moisés, e aí, o que nós vamos fazer? Moisés falou com Deus e Deus fala para ele assim: Moisés, vai lá e fala para esse povo que eles não devem temer. Então, o primeiro passo, fala aí comigo, o primeiro passo é não ter medo. Sabe o que o medo faz? O medo mostra aos nossos inimigos a nossa fraqueza. Então, o primeiro passo, quando a gente se vê sem saída, é não ter medo. Porque o verdadeiro amor, antes, lança fora todo medo. Aí o segundo passo, ele fala assim: fiquem quietos. Quando a gente começa a viver as dificuldades da nossa vida, a gente quer fazer o quê? Quer agir. E Deus fala: fica quieto. Você está vendo aí? Não tem lugar para você fugir? Tem? Não. Então fica quieto. Aí depois Deus vai e fala: vede o livramento do Senhor. Aí aquele povo deve ter se perguntado assim: gente, que livramento? O mar está aqui, os montes estão aqui, atrás de mim está o povo, as tropas do Faraó. Não, onde está o livramento? Então, o primeiro passo era não ter medo, o segundo passo era ficar quieto, e o terceiro passo era agir por fé. Eles não viram com seus olhos naturais o livramento, mas Deus falou para eles: vê o livramento. Esse foi o terceiro passo. Repete comigo assim:
Primeiro passo, eu não vou ter medo. Segundo, não vou agir no momento da tribulação. Eu vou ficar quieto. E terceiro, eu vou ter fé. Amém? Seus olhos talvez ainda não estejam contemplando, mas veja o livramento de Deus sobre a sua vida. Aí depois ele fala assim, que hoje vos fará, o livramento que hoje vos fará. Aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O quarto passo, se preocupe com agora. Aí a palavra de Deus nos diz, lá em Mateus 6,34, para a gente não se preocupar com o amanhã, porque basta a cada dia o seu mal. Então, o quarto passo que Deus deu para esse povo é para que eles se preocupassem simplesmente com o momento. Aí depois, no próximo versículo, ele fala assim: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Amém? O quinto passo: a batalha não é sua, a batalha é do Senhor. Sabe quem que vai lutar por você? É o próprio Deus. Lá em Salmos 46, versículo 10 diz assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre toda a terra. Tem gente que acha que Deus é um organizador de uma Olimpíada, que fica botando prova para você passar. Essas dificuldades que você tem vivido, meu irmão, não tem outro objetivo a não ser manifestar o poder e a glória do Senhor a toda a terra. Então essa guerra não é sua, essa batalha não é sua, essa batalha é do Senhor. Aí depois ele fala: agora sim é o momento de vocês agirem. Aí ele fala no versículo 15: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Agora é o momento deles agirem. Para onde que o povo de Israel iria marchar? De um lado, uma montanha. Do outro, outra montanha. Na frente, o mar. Para trás, as tropas de Faraó. E Deus fala para Moisés: fala para o povo para eles marcharem. E sabe qual que é a atitude que Deus está esperando de você agora, nesse momento? Você não teve medo. Você ficou quieto no momento de ficar quieto. Você viu o livramento de Deus. Você se preocupou com hoje. Você viu o Senhor pelejar por você. Agora Deus te fala: vá em direção ao problema. Naquele momento o Mar Vermelho era o quê? Era a circunstância ruim na vida daquele povo. E Deus fala: agora vocês marchem. E aquele povo tinha que marchar para dentro do mar. Olhando com os olhos naturais, na hora que eles chegassem no mar, eles morreriam afogados. Mas o Senhor pediu para que eles fossem em direção ao mar, marchando como exército do Senhor.
E o último passo, ele deu, não ao povo, mas ao sacerdote, ao profeta daquele povo. Toque, fira as águas com a sua mão. E aquele povo que marchava em direção ao Mar Vermelho, quando Moisés toca a sua vara naquele mar, o mar se abre e eles podem atravessar aquele mar. A maior dificuldade dos problemas da nossa vida é que quando chega o problema, nós não conseguimos raciocinar de forma espiritual. Tem gente que acha que o espírito e o raciocínio são coisas diferentes demais. Mas a Bíblia nos convida a fazer um culto racional ao Senhor, que é movido pelo Espírito. O momento da dificuldade é o momento de você raciocinar como um homem espiritual e não como um homem natural. Aqueles homens que se viram diante daquelas circunstâncias, eles olharam para a tribulação e se assustaram. E foi necessário que Deus falasse com Moisés, para que Moisés confortasse, acalmasse o coração deles. Mas agora eu quero te dizer, nós falamos aqui de 7 passos. Mas no momento exato, você que é sacerdote da sua casa, você que é sacerdote de uma igreja, você que é sacerdote na sua escola, no seu trabalho, vai chegar um momento em que será necessário que você toque, que você fira a tribulação com a vara do Senhor. Depois de confortar o coração daqueles que Deus colocou debaixo da sua autoridade, aí é o momento de você mandar que eles sigam em frente e ferir a tribulação, para que ela saia da sua frente. O único objetivo de Deus, ao fazer, que a Bíblia fala que foi Deus que endureceu o coração de Faraó. Então, não foi Faraó que decidiu, de repente, não, vou lá buscar eles de volta, porque nós vamos ficar sem gente para trabalhar. Não. Deus endureceu o coração de Faraó, para que os egípcios, aqueles que eram funcionários lá de Faraó, vissem que Deus era Deus sobre o seu povo. Que Deus era capaz de livrar o seu povo. Acontece que o povo de Deus, se a gente for ler a palavra de Deus aqui, é um povo que vive de batalha em batalha, mas é um povo que vive de vencer batalhas. Só que às vezes a gente começa a viver tantas batalhas que a gente começa a se esquecer do que Deus já fez. Sabe qual foi o único objetivo de Deus ter mandado 10 pragas lá no Egito? Para que o povo visse que Ele fazia milagres para o seu povo. E mesmo assim, se a gente for acompanhar toda a trajetória antes do Mar Vermelho e depois, a gente vê que aqueles homens e mulheres não conseguiam lembrar-se do que Deus já havia feito. Sabe a única forma da gente viver uma vida sem altos e baixos na presença de Deus? É a gente viver uma vida reconhecendo o que Deus já fez
e reconhecendo a promessa que Deus tem para o nosso futuro. Quando Davi foi lutar contra Golias, lá em 1 Samuel fala que na hora que eles começaram a questionar ele, porque ele era franzino, pequeno, que ele ia lutar contra um gigante, a Bíblia fala que Davi se lembrou das batalhas anteriores em que Deus lhe deu vitória. Ele fala assim: não, esse gigante aí, esses dias para trás foram, o urso apareceu lá para pegar as ovelhas do meu pai, eu fui lá e matei ele. Apareceu um leão, eu fui lá e matei ele. Isso aí vai ser ficha. Porque eu vou em nome do Deus vivo. Agora eu te pergunto: em nome de quem você tem guerreado as batalhas da sua vida? Porque se nós guerrearmos as nossas batalhas em nosso próprio nome, o fracasso é certo. Mas aquele que guerreia as batalhas em nome do Deus vivo, ele é vitorioso. A palavra nos diz lá, se não me engano, em Apocalipse, que a vitória é para os que permanecerem firmes até o fim. E Deus tinha feito, no decorrer da trajetória desse povo de Israel, Deus fez inúmeros milagres na vida deles. E eles não permaneceram firmes. E a maioria deles não alcançou a promessa de Deus. Fala para o irmão que está do seu lado assim: a promessa de Deus é certa para a sua vida, mas no tempo dele. Amém? Quem tem promessa de Deus na sua vida? Você imagina só, às vezes a gente estabelece, todo ano a gente chega aqui no final do ano, né? E faz uma listinha dos nossos desejos naturais, alguns espirituais também, para que Deus realize durante aquele ano. E a gente bota um prazo, até um ano, no final do ano, acabou. Agora, você imagina se Deus fosse dar prazo para todas as promessas que Ele tem para a nossa vida. Imagine se Deus tivesse dado um prazo para que Abraão recebesse o seu filho. Aí passou um ano, falou: não, você vai receber em um ano. Aí passou um ano, aquele prazo acabou. Passou 2, passou 3, passou 4, foi passando, foram-se 25 anos. Abraão, em um momento, se desviou daquilo que era a promessa, mas depois ele se lembrou e recebeu, 25 anos depois, a promessa de Deus para a sua vida. Não importa quando irá cumprir a promessa de Deus sobre a sua vida, o que importa é que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Isso te basta. Amém? Como um jovem desenvolvedor que ele falou, né? Às vezes a gente quer aceitar o bem de Deus com o maior prazer, mas na hora do mal, a gente quer revogar Deus, virar as nossas costas e viver a nossa vidinha. Eu quero te dizer que o mal que tem vindo, que você imagina ser mal para a sua vida, é simplesmente para que a glória de Deus seja manifesta, não para você que já conhece, para você que já recebeu os milagres de Deus, mas para aqueles que ainda não contemplaram o milagre de Deus sobre o seu povo. Amém? Você é vetor, você é a televisão para que outros vejam o que Deus fez, o que Deus faz e o que Deus fará sobre a sua vida. Amém? Então, só repetir aqui, ó. O que eu vou fazer quando eu estiver numa situação sem saída?
Primeiro, eu não temerei. Fala assim, eu não temerei. Segundo, eu vou me aquietar no momento de me aquietar. Repete. Terceiro, com os olhos da fé, eu vou ver o livramento de Deus. Quarto, eu vou me preocupar com o hoje. Quinto, o Senhor batalhará por mim. Sexto, em frente à dificuldade, eu vou marchar. E sétimo, como sacerdote, no meu trabalho, na minha escola, na minha casa, eu ferirei a tribulação que eu possa passar por ele. Hein? Vocês estão preparados, né? Fala assim, eu vou ferir a tribulação para que eu passe por cima dela e do outro lado eu contemplo a terra prometida.